Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Dando continuidade ao programa Canal Esportes e agora trazendo notícias da equipe do CSA. Todo mundo sabe, a gente acaba sendo repetitivo, mas o CSA vive realmente uma fase muito, mas muito complicada e precisa confirmar no próximo sábado a sua classificação para a fase semifinal do Campeonato Alagoano. Joga contra a equipe do CSE lá na cidade de Palmeira dos Índios. O empate pode servir para o CSA, mas ele não é louco de arriscar, porque ele pode chegar a 9 pontos, mas o Penedense, que ainda está atrás do CSA, tem 6 pontos. Caso derrote o time do Murici, chega também aos 9 pontos. E o interessante é que o Penedense tem um gol a menos, assim como a equipe do CSA, no saldo de gols. E aí vencendo, logicamente, que no mínimo ele fica com o saldo 0. Aí melhora em condição a equipe do Azulão. Então, é vencer ou vencer o jogo do próximo sábado, Guilherme? É, vencer ou vencer. E foi o próprio CSA que colheu isso, Orlando. Não tem outro responsável pela situação do CSA do que o próprio CSA. E ele ainda tem um mérito de chegar com chances nessa última rodada, porque se você pega os 8... Mas o mérito é tão pequenininho, né? Exatamente. Se você pega os 8 times do Alagoano, vamos excluir Coruripe e Cruzeiro, que são os 2 que não venceram. O CSA é o que tem a pior sequência sem vencer do campeonato. São 4 jogos. Me diga uma coisa, são quantas equipes, cara? 8. 8 equipes. O CSA é o 5º, cara. Não está nem entre ganhou 2 do campeonato. Ganhou 2 da dos 2 últimos. Pelo amor de Deus, cara. E isso eu estava falando ontem no Bola Quente, é o seguinte, que se o CSA vem evoluindo, era diferente, mas o CSA ganhou as 2 primeiras partidas e de lá para cá não ganhou. Porque, por exemplo, se tivesse invertido, se o CSA tivesse perdido as primeiras partidas, tivesse vencido as últimas, né? Agora viesse, por exemplo, de 2 vitórias, ele ia muito mais otimista, muito mais confiante para o jogo contra o CSE. E a gente até pode lembrar, o CSA ganha do Coruripe, com um pênalti polêmico, ganha do Cruzeiro. Perde para o CRB, perde para o Asa, empata com o Murici, empata com o Penedense. Então, assim, é um time que mostra que não está em evolução. Pelo contrário, é uma equipe que vem em decadência. Pelos resultados, você vê que o time ele regrediu em termos de qualidade técnica. Enquanto o CSE evoluiu. Isso. O CSE começou perdendo para o Murici, mas ganhou o clássico com o Asa, empatou com o Penedense, ganhou na rodada passada do Cruzeiro. Então, em termos de otimismo, de momento, o momento é melhor para o CSE. E tem um detalhe, porque quem estava aparecendo muito bem, e no critério de fazer gol, era Ibson. Aí ele deu uma parada, aí apareceu o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, que é o camisa 10 do CSE. E o Ibson, apesar de não estar marcando gol, foi ele que sofreu o pênalti. Não, mas é um cara importante, não é? Eu estou falando apenas no critério de fazer gol, mas quando ele parou de fazer, apareceu outro que está fazendo. Pois é, e ainda tem o Índio, que é um reserva de luz, que é irmão do Ibson, inclusive. E assim, o CSE, claro que não é o melhor elenco do mundo, longe disso. O CSE é uma equipe que tem suas Precisa confirmar isso também contra o próprio CSA, por isso a grandeza desse jogo, né? Pois é, e o CSE já demonstrou que conseguiu ter o psicológico no lugar em grandes partidas. Ele já teve uma grande partida que foi contra o Asa. O clássico lá no interior, que a gente sabe que aconteceu tudo aquilo, e o CSE em campo venceu o Asa com certa tranquilidade, fez 2-0, e agora vai para mais uma decisão. Então, hoje, dá para apontar um pequeno favoritismo para o CSE? Dá. O CSA já está eliminado? Não. E o CSA tem vários fatores, tem camisa, tem um elenco mais forte, apesar dos pesares, só que o psicológico do CSA pesa muito contra. Então, assim, é complicado. Aí é Copa Alagoas. A gente tem... isso aí é a Copa Alagoas, né? Olha só, deixa a gente trazer o Warner Oliveira, primeiro trazendo notícias da equipe do CSA, porque o CSA entra em campo no próximo sábado. Então, aquela semana cheia, o técnico Marcelo Cabo está tendo toda semana. Agora não pode ter uma semana cheia de complicações, né? Tem que simplificar, Marcelo. Vamos lá, então, com o nosso bom de bola, o nosso Warner Oliveira. Contigo, Warner. Hoje, CSA sequencia, logo mais à tarde, as atividades no novo CT. Aliás, os trabalhos começaram ontem, né? Hoje tem sequência, porque é uma semana cheia de preparação para o técnico Marcelo Cabo. Será que ele conta com o Niltinho? O jogador Marlon volta ao meio campo do time do CSA. Outro que pode voltar aí, o Ricardo Senna, a ser uma opção a mais para a lateral esquerda, muito embora o Kevin seja o titular da equipe do CSA, uma semana será para isso. Para o jogo contra o CSE no sábado, 4 da tarde, o CSA deve viajar já na sexta-feira. A programação não foi divulgada, mas o CSA deve ficar
na cidade de Arapiraca, que fica mais próximo, 30 minutos, né, de Palmeira dos Índios. Até para o time ficar mais próximo, descansar mais tranquilo para esse jogo decisivo quando o CSA precisa de uma vitória. Hoje tem coletiva de imprensa. O Wellington, zagueiro, o Wellington Carvalho, já tem 2 gols, um na Copa Alagoas, outro no Campeonato Alagoano. Este que aconteceu contra o Penedense no último sábado. Tá aí então o nosso Warner Oliveira trazendo notícias da equipe do CSA. Falou de algumas peças que podem voltar, que podem não voltar. Enfim, a gente falava no Bola Quente na noite de ontem a respeito, por exemplo, do comparativo que a gente pode fazer com o CRB. Eu acho que não cabe muito nem a comparação, porque a diferença de qualidade futebolística está muito distante. Mas o que eu falo no quesito, porque, por exemplo, o CRB está jogando em 4 competições, utilizando 3 times. Isso. E consegue repetir formação. O CSA está fazendo 2 competições, dando prioridade ao Campeonato Estadual da primeira divisão e não consegue repetir time, cara. E eu acho impressionante que o CSA ainda tem uma dose de azar. Não sei se dá para chamar de azar, mas a quantidade de jogadores que se lesionaram nessas 2 últimas semanas é impressionante. Você perde 3 dos seus 4 goleiros. Sim, era isso que eu ia falar. Você perde o Niltinho, que apesar de não estar jogando nada, ainda é o Niltinho, chegou com pompas. Dizem que com a chancela do presidente Rafael Tenório, você tem a lesão do Rômulo, que deixou o campo lá contra o Muricy, sorte que conseguiu retornar rapidamente. Então, assim, é uma avalanche de problemas no CSA que acumula e uma hora essa avalanche vai explodir e vai cair, vai descer de barranco. E é o que está acontecendo, porque é uma eliminação para o CSA, mais uma vez, na primeira fase do Campeonato Alagoano, é muito grave. Ele não vai para a Copa do Brasil se for eliminado. Claro, tem a Copa Alagoas, que ele pode ser campeão e ainda disputar com o terceiro lugar. Então é muito distante ainda a gente pensar nisso. Então, o CSA está numa avalanche e está na hora da avalanche explodir. E para você ver que ele indo para uma disputa com o terceiro colocado, por exemplo, ele ganhando a Copa Alagoas e indo para uma disputa com o terceiro colocado, isso não significa dizer ter uma vaga assegurada, porque o Asa, por exemplo, é o atual vice-campeão, mas na hora de decidir contra a equipe do CSE não levou a sorte. Né? Pois é, entendeu? E ele só conseguiu a vaga na Copa do Brasil porque foi vice-campeão alagoano. Exatamente. Então, assim, é difícil. O CRB, por exemplo, se ele passa para a semifinal e é eliminado, ele já tem o terceiro lugar garantido. Então é ele que vai para o seletivo. Só um exemplo. Então, assim, é difícil. O CSA não ganhou de ninguém que está no G4. Como é que você vai imaginar o favoritismo dele? E a gente tem a tabela, assim, desse campeonato alagoano. É massa, porque os jogos vão acontecer todos no sábado e aí... Com um detalhe, todas às 4 da tarde, a gente tem aqui, ó, a equipe do Muricy jogando contra o Penedense, tem o Coruripe jogando em casa diante do Cruzeiro. Esse jogo não vale mais nada, é só para cumprir tabela, né? Para ver quem ganha no campeonato. Somente, para ver quem consegue a primeira vitória, talvez, porque pode dar um empate, né? Aí a gente tem a equipe jogando em casa diante do CSA, esse é um jogo extremamente decisivo. E temos também a equipe do CRB jogando contra o Asa. A gente vai trazer notícias daqui a pouco do Asa, porque o Asa fará amanhã a sua estreia na Copa do Brasil. Dependendo do desgaste, quem sabe, pode até vir com uma equipe alternativa para jogar contra o Clube de Regaço Brasil, porque as 2 equipes já estão definidas. Muito embora o Asa pode querer pelo menos pontuar para poder garantir a segunda colocação, que dá vantagem dele fazer o segundo jogo dentro de casa. Mas enfim, essa é a situação. A classificação você também lembra, né? Porque o CRB lidera, o CRB tem 16 pontos, na segunda colocação vem a equipe do Asa com 11. Isso. Na terceira aparece o CSE com 9 pontos. Na quarta colocação, a equipe do Muricy também com 9 pontos. Aí na quinta colocação, CSA com 8. O Penedense é o 6º colocado com 6 pontos, uma média de 1 ponto por partida. E aí derrotando o Penedense, derrotando o Muricy, chega a 9 pontos. E aí a briga aí com o CSA e com o próprio CSE para saber quem fica com a colocação, ou até mesmo o Muricy. Mas o Muricy pelo menos tem uma situação melhor, porque tem saldo positivo de 2 gols, né? E essa é a situação. Aí a gente tem na 7ª o Coruripe e tem na 8ª colocação a equipe do Cruzeiro. As 2 equipes já estão sem chances de classificação. O Cruzeiro já rebaixado, também não oferece perigo mais para o time do Coruripe. Essa é a realidade do Campeonato Alagoano É Massa, que termina na próxima rodada, então, essa fase de classificação, e a gente vai ver exatamente quem passa para a próxima fase. A gente tem 4 equipes brigando por 2 vagas na próxima fase. E, Orlando, a gente fazendo uma projeção de uma possível classificação do CSA, se ele se classificar,
em terceiro ou em quarto. Ou seja, o primeiro jogo no Rei Pelé e o segundo no interior, ou até no Rei Pelé também, se pegar for o CRB, né? Então, assim, já não vai ser tão fácil se o CSA classificar. Ontem a gente teve recebendo algumas mensagens no segundo tempo do programa Bola Quente e tinha torcedor achando melhor o CSA não passar. Porque não conta com vantagem, não conta com vitória. A chance tanto de dar um clássico. Asa como também contra a equipe do CRB. Mas enfim, é a semana cheia do CSA, esperar que de fato, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a hora de aparecer o presidente, de aparecer um diretor de futebol, enfim, o departamento de futebol, para poder falar com a sua torcida, dar uma satisfação, até para tirar o peso dos jogadores que estão atuando dentro do campo, porque se você observar, quem está recebendo toda a pressão, técnico Marcelo Cabo e os jogadores, e ninguém mais. Pois é, porque ninguém aparece lá no CSA. Rafael Tenório não aparece, Marlon Araújo não aparece, Alarcon Pacheco não aparece. Não que seja culpa exclusivamente deles a situação do CSA. Não, mas, não é não, mas tem aí uns 90%. E você tem que dar uma satisfação para a torcida. A torcida está insatisfeita, puxa. Se você pega o Instagram dos três, é descendo mensagem nos três. Então, poxa, tem que acontecer alguma coisa, pelo menos um pronunciamento. Se vai jogar a toalha, se quer mentir dizendo que está otimista e vai classificar, você tem que falar. O importante é isso, porque a torcida é quem sustenta o CSA e tem que aparecer de um jeito ou de outro. Tá aí o destaque da nossa Gazeta, do nosso GE, né? O Rafael Tenório admite fracasso do CSA e garante mudanças rigorosas serão tomadas. O interessante é o seguinte, é que essa semana, como é uma semana decisiva, muito embora o Marcelo Cabo, lá na entrevista do último sábado, ele dizia o seguinte, que algo precisa acontecer e deu até tempo, até a próxima segunda-feira. Nada aconteceu ainda. Precisa de fato acontecer. Agora, para acontecer também essa semana, tem que ser com muita segurança para não tumultuar ainda mais o meio-campo, né? E está se desenhando uma situação muito igual com a do ano passado. Porque fala em mudanças rigorosas, quais seriam? Trocar técnico, trocar o elenco todo. E eu acho que trocar técnico agora não seria o ideal. Concordo. Uma reta final de campeonato alagoano, né? Que pode ser de fato a final do campeonato alagoano para o CSA no próximo sábado. Se ele não vence, ele está fora da competição. Enfim, a direção de futebol atirou e errou quase todos os tiros, cara. Porque desse time, quem você considera hoje que está jogando bola? É difícil de você achar, cara. Poxa, então, assim, eu não estou querendo a cabeça de ninguém, mas a continuidade também, até para poder ganhar a confiança do torcedor, para ganhar a confiança do próprio elenco, tem que ser feita muita coisa por essa direção no futebol. E assim, estão fazendo coisas que já fizeram e fizeram errado. É complicado, porque você mudar todo o elenco numa situação como essa, para mim é só mais um atestado de que você não tem convicção do trabalho que você está fazendo. Então, é difícil. Eu não mudaria. Desde o início da temporada não mudaria nem o Rogério Corrêa, mas como mudou, as coisas foram se complicando. É aquilo, é acúmulo de problema, acúmulo de confusão, acúmulo de situações ruins, de decisões ruins. E, assim, vai juntando tudo isso e, pelo menos ao meu ver, é uma situação muito difícil para pensar até em acesso. Porque, claro, o CSA ganhar o Alagoano seria ótimo. Para o CSA, maravilhoso. Mas o objetivo principal é subir para o Série B. E juntando tudo isso, eu não vejo o CSA nem na briga para ficar entre os 8. Hoje. Pode tudo mudar, pode tudo dar certo, como tudo está dando errado. Pode tudo dar certo, mas hoje, pelo que vem acontecendo, não está entre os favoritos, né? Não está. A gente estava com o destaque aí da matéria do GE também, aí, o número de lesões chama a atenção e CSA sofre com baixa de atletas no início da temporada de 2024. Essa é uma outra coisa que chama a atenção, porque muitas lesões de musculatura. E quando você antecipa o trabalho, como aconteceu com o Asa, por exemplo, como aconteceu com o CSA, normalmente esse tipo de lesão acontece menos. Só que a pressão psicológica no CSA, a pressão por resultado no CSA era muito grande. Isso acaba acarretando em todos os sentidos. E como você não está bem fisicamente, o psicológico também acaba não ajudando. A gente está vendo um jogador que foi levado para o vestiário nos braços, literalmente. E é complicado, Ronaldo, porque todo mundo fica tentando achar um culpado só, como se isso fosse resolver os problemas do CSA. Ano passado teve uma situação parecida, com o Adriano Oliveira acabou até sendo demitido do CSA, porque estava tendo muita lesão.
Mas e aí, a culpa é de quem agora? Vai ficar nessa de culpar todo mundo e ninguém dá a cara a tapa, aí que fica difícil. Porque o CSA hoje tem um baita de um centro de treinamento, elogiado por muita gente que chegou recentemente, inclusive, para compor esse elenco. O CSA hoje tem uma estrutura realmente interessante e esse número de lesões vem funcionando. Por exemplo, o CSA, nesse fim de semana, ele atuou com um goleiro, até se falou na contratação de outro goleiro após a partida contra o Muricy, o que não se confirmou. Até a gente falava, e o Arne dizia o seguinte, é porque o goleiro hoje gira em torno de 50 mil reais. Eu acredito que, eu não sei exatamente o salário de cada atleta do CSA, mas acredito que tem jogador que está perto desse patamar. Principalmente os que chegaram recentemente. Exato. E para você deixar de contratar um goleiro por conta de 10 ou de 15 mil em uma hora tão importante, eu acho que essa hora não dá para economizar. E se o Rafael coloca tanto dinheiro no CSA, uma hora tem que abrir mais a mão para poder ter essa situação de ter mais conforto nessa temporada. A gente vai dar uma faturada e volta falando a respeito do Asa, o gigante que joga nesta quarta-feira em casa pela Copa do Brasil, como também a equipe do Muricy. A gente volta já já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.